amada igreja, sejam muito bem-vindos, né? Mais um culto dominical. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, aquietar o seu coração na presença do Senhor para iniciarmos mais este culto, né? De adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, né? Por estarmos aqui, por termos este privilégio de estarmos reunidos na casa do Senhor. Amém? Deus de amor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, que tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa e aqui juntos, ó Pai, como corpo de Cristo, podemos render graças ao Teu santo, santo, santo nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Venha falar, ó Pai, mais profundo de cada vida aqui, Senhor, de cada família, Pai. Vem com o Teu amor, Senhor, encher-nos, ó Pai, nesta manhã. Nós entregamos este culto, ó Pai, de adoração. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba, ó Pai, cada louvor, cada oração, Senhor, no Teu trono de graça, Senhor. E venha, Senhor, a usar-nos também, ó Pai, no Teu trabalho, para o Seu serviço, Senhor. Nós queremos estar dispostos, ó Pai, com o coração assim, entregues ao Senhor. Quebranta-nos, ó Pai, nesta manhã, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé para a gente passar esses momentos de cântico e adoração. E enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo ali na caixinha, ali no fundo. Então você fique à vontade durante o louvor para estar fazendo essa oferta. Que Deus continue a abençoar-nos. Amém? O primeiro cântico é ao único digno de receber toda a honra, toda a glória, ao Deus eterno, nosso Deus. Oh
ao Senhor Jesus, né? O único Deus a quem coroamos nessa manhã, adoramos. E o próximo cântico é um cântico que fala que nós temos um Deus em quem confiamos. Né? As notícias ultimamente, nas últimas semanas, para quem fica assistindo televisão, né? Cada dia tem uma novidade com relação à guerra, né? Tantas famílias, tantas pessoas sofrendo lá na Ucrânia, até mesmo na Rússia, mas nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. E nós oramos, né? E nós intercedemos por todos eles, por essa situação, e nós, pela fé, nós cremos que Deus está agindo. E a gente lê também relatos de pastores que estão lá e que contam, né, que têm visto milagres acontecer. Né? Então, e nós, como Igreja de Cristo, nós também podemos orar e interceder por todos eles. Né? Porque não podemos passar indiferentes, né, a toda essa situação de ver aquelas crianças, né, tentando fugir do país. E nosso coração se entristece, mas nós sabemos que Deus está agindo. Né? E esse louvor fala: Senhor, nós confiamos em Ti. Né? Não sei qual é a sua luta hoje, mas que você possa declarar: Senhor, eu vou confiar, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amém? Salvação.
lembrar, né, durante a semana, que você está guardado por um Deus que nunca te deixa, e está sempre esperando pelos seus filhos amados. Amém? Pode se sentar. Essa semana eu ouvi vozes de uma multidão. Eu ouvi vozes de uma multidão aqui na área central. Não sei se você percebeu, se você transitou, né, esses dias aqui no centro. E são vozes, né, com certeza com o quê? De reivindicações, né, de pedidos. E se a gente para pensar, eu creio que essas são vozes latentes que estão ao nosso derredor, mas também existem outras vozes que muitas vezes não são audíveis. Amém? Né? Olhares, né? Posturas, né, de pessoas que tanto carecem daquilo que nós temos conversado como igreja, de que ainda há esperança para Israel. Queridos, e quão é bonito, quão é desafiador quando um ser humano entende esse conceito e busca viver esse conceito. Você percebe, né, no jeito de ser das pessoas, quando o indivíduo tem uma espiritualidade, quando tem uma crença e quando busca alinhar a sua vida, né, em esperança. Como é prazeroso você estar em torno de pessoas que pontuam questões que precisam ser trabalhadas, seja em várias instâncias, na política, na economia, na sociedade, no ser humano. Mas o grande perigo é nós sermos simplesmente críticos por ser crítico, por ser crítico. Mas é importante, né, de que acima desses pontos nós temos um olhar de Deus sobre essas realidades. Amém? Temos que ter um olhar de esperança. E como é prazeroso, como é gratificante você estar de lado ou tomar uma ceia, uma refeição, um café da tarde. Olha a dica, tá? Que o pastor está dando, tá? Né? Um almoço, um jantar, e em torno dessa mesa pontuar questões gritantes da alma, mas também dizer e perceber a fala desse casal, desse homem e dessa mulher, marcado por ideias, pensamentos de esperança. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? E como faz necessário eu e você acessarmos ambientes em torno da mesa em que nós possamos nos edificar, sermos abençoados por essa fala, por essa fé desse irmão, que nos acolhe a nossa dor, mas ela sela esta dor com uma palavra de esperança e fé. Nós precisamos acessar, e nós como igreja temos buscado, né, na criatividade do Senhor em tempos de pós-pandemia ou em pandemia, criar ambientes em que eu e você possamos acessar esses ambientes, seja online. Estou fazendo uma propaganda das atividades da igreja, vocês estão entendendo, né? Esse culto presencial, né? Ontem eu tive a graça, né, de participar de um ajuntamento, né, de irmãos e irmãs tementes ao Senhor, né, lá na Esther Katayama, e poder encontrar aqueles irmãos. Eles estavam retomando os encontros presenciais, né? É isso, né, Esther? Foi o primeiro encontro, né? E quase eu não fui, mas o Espírito Santo falou, né, de uma maneira muito especial através da minha esposa, e eu fui. Posso ouvir um glória a Deus? Quando a nossa fé não está muito alinhada, Deus usa pessoas, né? Deus usa gente, né? E que possamos estar atentos para o mover de Deus. Não estou ouvindo a voz de Deus, pastor,
Deus pode estar usando a sua esposa. Ah, mas minha esposa, meu marido? Impossível. É possível para todo aquele que crê. Agora, se você não crê, Zé fini, né? Mas preste atenção, o movimento de Deus sobre as nossas vidas, ministrando o nosso coração. Queridos, o quão é importante nós termos uma jornada, aquilo que nós aprendemos. Salvação é pessoal, é eu e você, individual, mas a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa jornada espiritual é comunitária, é igreja. Entende? A salvação é individual, mas o processo de santidade e santificação, a gente precisa caminhar como igreja, lidar com pessoas iguais a nós, pessoas diferentes, entende? É nesse processo que a gente vai sendo trabalhado. Então, há esperança para cada um de nós em Cristo Jesus. Amém? E na semana passada, nós conversamos de que diante essa nossa jornada, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é celebração, mas vem as oposições, e as oposições, muitas delas não vêm assim estampadas, claras, assim, a minha fala é que vai destruir a sua vida, não vem assim de uma maneira, esse relacionamento vai dar mal, não vem, vem de uma maneira muito sutil, e esse povo então teve que enfrentar essa oposição de uma maneira muito sutil. E mesmo esse adversário, esse povo da terra que se levantou contra esse povo, não conseguindo, ele colocou o quê? Uma questão chamada desânimo. Mas nós fomos fortalecidos semana passada, amém? Pela palavra do Senhor. No mundo passeis por aflições, desânimos, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu todas essas realidades. Amém? E nesta manhã, queremos dar continuidade então e ir para agora o capítulo 5 de Esdras, tudo bem? Então, nessa jornada que estamos tendo, dessa série, no livro de Esdras, e todo domingo a gente vai estar conversando, nesse livro, capítulo por capítulo, e nós então vamos meditar em Esdras 5, lembrando que cada capítulo tem a sua singularidade, algo de muito especial de Deus, mas eu tento sempre repartir aquilo que assim chegou mais ao meu coração. A gente ouve outras mensagens de pastores de renome e eles abordam outras temáticas. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é tremenda, tremenda, mas eu queria compartilhar algumas questões que ressaltaram ao meu coração. Mas vamos ler, então Esdras 5, de 1 a 5 nos fala assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os revidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrades, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntar-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Versículo 5: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre Israel. Vamos dar uma passada no versículo 6, 7 e no versículo 9, desse mesmo capítulo, que nos diz, desse mesmo
capítulo versículo 9, fala: perguntamos aos anciões, assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes esse muro? Demais disso lhes perguntaram, também pelo seu nome, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos chefes, que são entre eles o chefe. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos de Deus, do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foram destruída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Que Deus nos abençoe nesta conversa, nessa meditação, nesta manhã em Cristo Jesus. Amém? Queridos, nesse texto eu queria repartir com vocês neste assunto: reanimados. Tudo bem? Reanimados. Você percebe quando uma pessoa está com esse espírito de um bom ânimo? Sim ou não? Você percebe, né? Não, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele grupo de pessoas é um grupo animado. É um grupo feliz, um grupo alegre. Tudo bem? Então, reanimados. Queridos, a história e os teólogos nos dizem que esta reconstrução teve um longo processo. Tudo bem? Veja o versículo do capítulo anterior, Esdras 4, 24. Esdras 4, 24 nos fala o quê? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aí nós lemos o capítulo 5. Queridos, significa o quê? Que esse projeto de reconstrução, ela não teve uma sequência cronológica assim. Começou em janeiro e terminou no final do ano. Não. Os historiadores, os teólogos falam que existiu um espaço de 15 anos. Então, do versículos 24 até essa fala do capítulo 5, se passaram-se 15 anos. É pouco tempo? É muito tempo? Relativo, né, pastor? Mas não é 15 dias, é 15 anos. Pessoal, imagine, você está empolgado num projeto tal, e você dá um stop, desliga da tomada. Aí você vai reiniciar. O computador da igreja, graças a Deus nós trocamos, para reiniciar, nossa, eu contava até 53 mais ou menos. Fui contando, aí depois, pum. Agora, graças a Deus, é um computador mais pós-moderno, você liga e pum, já reinicia rapidinho. E a vida, ou a nossa história, ou as coisas até de Deus, muitas vezes não é assim, pum, passa o cartão, e a coisa pum, não é? É um processo. E queridos, e a gente muitas vezes não sabemos lidar com esse processo, sim ou não? Pastor, mas como eu queria que essa situação mudasse assim, virasse a página assim para ontem. Deus, era para ontem. Quem já fez essa oração aqui? Diante de uma situação que você enfrentou, assim, Deus, era para ontem. Deus, era para ontem. E Deus fica assim. Aí você começa, será que eu estou em pecado? Aquelas coisas, começa a atormentar a nossa alma. Esse povo então teve que esperar esses 15 anos. Queridos, então qual que é o segredo diante de um projeto em que você tem que parar? No bom sentido aqui. Deus tem um propósito para as paradas, amém? Você crê nisso? Eu creio plenamente que esses 2 anos de pandemia foi um tempo para dar um break bem, para puxar, não é para reduzir, Quem sabe dirigir carro é reduzir, Dá uma reduzida e continua, Mas parece que tivemos que puxar o freio de mão e parar.
Muitos de nós já entendemos esse parar de Deus e a gente continua fazendo perguntas: por quê? Por que esse tempo? E para a gente retomar, quais são os elementos, o que nós precisamos para novamente sermos, esse termo talvez não seja, mas ativados, vamos dizer assim, reanimados? O que nós precisamos? Queridos, lendo na palavra de Deus, a gente percebe uma dica muito importante. Diante desse período de 15 anos parados na construção, o texto nos fala assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ida, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram, começaram a edificar a casa de Deus. Queridos, qual é o segredo de nós retomarmos as nossas atividades, vamos dizer assim? Queridos, o segredo é que Deus fale aos nossos corações. Nesse contexto, foram os profetas, amém? Os profetas de Deus, homens que Deus escolhia a dedo e que eram pessoas que eram o canal para aquele povo. Então sempre, como eu tenho dito, a fala dos profetas é: disse eu, não, disse Deus, amém? Disse Deus, e profetizava, orientava, disciplinava esse povo. Se nós queremos retomar, isto é, todo movimento de desafios na vida dos homens tem como partida o agir através do ouvir da voz de Deus, amém? Todo reinício. Por que você reinicia um processo? Acho que está na moda, pastor? Como igreja, vocês estão com esse movimento, fazer um parênteses aqui, estamos com esse desafio, fazer uma propaganda com respeito ao adoro prático aqui. Por que vocês vão fazer esse adoro prático aqui em Presidente Prudente? Queridos, porque eu tenho plena certeza e convicção, dentro do contexto que eu vivo, nós vivemos nessa igreja, eu percebo que é a mão carinhosa, amorosa de Deus, fazendo esse movimento para com a minha vida, com a vida de cada um de nós. É Deus. Não é coisa do pastor Manabo, coisa da igreja, da liderança, mas é algo que Deus declarou antes da fundação do mundo. Você crê nisso? De que Deus usaria sim pessoas, movimentos, para que Deus pudesse abençoar esta comunidade. E eu creio plenamente nisso. Vamos fazer isso por quê? Porque temos ouvido a voz de Deus. De que não é para o final. Eu, humanamente falando, eu queria que esse movimento fosse para o final do ano. Para algumas pessoas talvez seria para o ano que vem, sim ou não? Vamos ser sinceros, pessoal. Fala sim, bem alto. Sim, porque somos humanos. Temos um quê de incredulidade, sim ou não? Sim, eu sou incrédulo. Aí quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração através de pessoas, eu fiquei com um pé atrás e um pouquinho na frente, mas depois o Espírito Santo falou, confirmou. Por quê? Porque o Espírito Santo me alinhou com aquilo que Deus testificou no meu coração lá no Adore, com respeito ao novo de Deus, com respeito à dinâmica do acampamento Panorama, em que pela graça e misericórdia eu vou estar também pastoreando aquela instituição. E foram 3 palavrinhas que Deus colocou e eu pude repartir com aquela geração. Queridos, Deus está me colocando 3 palavras no meu coração. A primeira seria o quê? Urgência. Isto. Deus é um Deus que tem pressa nas coisas, tanto é que até hoje Deus trabalha, amém? Não está descansando, Ele está trabalhando, é urgência. Tá? Outra palavra foi? Excelência. Diante dessa urgência, não é fazer as coisas
né, pela barriga, com a barriga, né? Mas é fazer com excelência, em nome de Jesus Cristo, né? E por fim, uma outra palavra que Deus colocou no meu coração, que naquele local, chamado acampamento Panorama, seja marcado por altar. Então, cada espaço daquele lugar continue sendo um altar de adoração, de aquebrantamento, de salvação, de santificação, de vocacionamento das pessoas dessa geração. E eu creio plenamente que para nós como igreja também, Deus tem uma certa urgência nas coisas. Olha a seara para ser colhida, mas são poucos os trabalhadores, e Deus quer nos usar, e tem nos usado, amém, queridos? Amém? Deus tem nos usado, e Deus quer nos abençoar, através desse ministério chamado Adore, onde profissionais, jovens virão, né, nos unir, né, com os desafios que Deus tem colocado em nossos corações, tá? E Deus tem aquecido os nossos corações. E se você tem um interesse, né, no sentido de oração, com certeza todos nós podemos estar em oração, tá? E se você tem um desejo de ser um participante, né, ativo, né, a oração também é ativa, mas assim, presencialmente, logo após o culto, então nós teremos tendo um bate-papo de esclarecimento de como vai ser, né, essa dinâmica do Adório, tá? Então, a minha oração é que o maior número de pessoas venha fazer parte, tá, dessa programação, dessa atividade, onde o foco é, com certeza, nós nos edificarmos, nos fortalecermos, nos santificarmos, termos entendimento das coisas do Senhor e assim fazer diferença, né, particularmente em que Deus tem colocado no bairro lá de Sumaré, né, de fazer uma ação, né, social, né, de impacto, né? Então, enfim, depois a gente pode estar conversando, amém? Queridos, então todo e qualquer movimento, desafio da vida, nós temos que ter como partida, como princípio, o agir, o ouvir a voz de Deus. Vocês lembram um personagem da Bíblia chamado, que foi considerado o pai da fé? O pai da fé, Abraão. E a palavra de Deus nos fala o quê? De que ele estava de boa lá com seus 70 e poucos anos de idade. E Deus então chega e fala assim: eu tenho um projeto para você, Abraão. Aí eu fico me colocando, né, com 70, quem tem 70 anos aqui? Acima, não precisa levantar a mão, tá, pessoal? Né? Mas já pensou, você está de boa, com a aposentadoria, netos, criado e tal, né, de boa, e você ouve o sussurrar de Deus, né? Gilberto, bom, Gilberto não tem 70, né, João? Tudo bem, mas, né, de repente o Gilba, né, ouve essa voz, aí você fala: não, mas pastor, não, eu estou com 70 e poucos anos já, manda o Gessé, ele é mais jovem. Mas Abraão, ele ouve a voz. Queridos, não basta nós ouvirmos a voz de Deus, tudo bem? Mas é preciso corresponder a essa voz de Deus. Em que forma? Eu vejo que nesse texto de Gênesis 12, nós podemos ver duas questões tão necessárias nessa questão do ouvir a voz de Deus, a voz profética de Deus, nos impulsionando, né? É que essa questão da fé. Por quê? Porque os verbos que a gente percebe ali, em que Deus ministra a Abraão, estava tudo referente ao futuro. Farei, mostrarei, percebe? Futuro, nada muito concreto assim, ó, você vai ser bênção, eu farei. Queridos, como é importante diante de ouvir essa voz, ter esse entendimento, né, de fé. Ouviu, mas precisa ter fé. E em segundo lugar, a palavra de Deus nos fala o que? Diante daquilo que ele ouviu, a palavra de Deus nos fala assim: ele partiu conforme aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Obediência. Obediência. E obediência é um grande desafio para mim e para cada um de vocês, amém? Porque nos lança para uma fé. Tudo bem? Nos lança, nos desafio para caminharmos em fé.
novamente com relação a esse projeto Adore. Nossa, mas como que é isso, tal? Estamos fazendo a nossa parte, fazendo contatos, organizando, fazendo conexões, mas tem algumas questões que a gente tem que lançar por fé. Tenho ouvido a voz de Deus e eu tenho buscado me lançar em fé diante desse processo. Para os nossos dias, querido, como diz, não temos mais profetas, amém? Mas nós temos a figura de Jesus Cristo. Em Hebreus 1, de 1 a 3, Hebreus 1, de 1 a 3, nos fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, se refere a hoje, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E aí, Hebreus, não sabemos quem é o autor, mas ele fala, vamos dizer assim, os atributos de quem é esse nosso Deus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, que declara palavras de esperança, de vida a cada um de nós. Reanimado sim, mas que o nosso ânimo seja nesse sentido, mediante o ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer que não basta termos esse entendimento, porque esse entendimento nos leva a sermos uma igreja, ou sermos pessoas, homens e mulheres, que diante as perguntas que surgem ao nosso coração, do tipo: quem mandou você fazer parte desse ministério? Alguém já sentiu isso? De repente você está aqui tocando o guitarra, o violão, sei lá, está dirigindo, você está dentro do ministério e alguém, ou sei lá, uma voz assim, começa a sussurrar assim: mas quem mandou você fazer? Quem te pediu para você fazer parte desse ministério? Muitas vezes nós ouvimos essas vozes, e como é importante você ter essa convicção. E essa convicção a gente percebe no livro de Esdras. Eles foram questionados: mas vocês estão construindo por quê? Quem mandou vocês fazer isso? E eles se posicionam dizendo o quê? Eles tinham a certeza, de que os olhos, veja o versículo 5, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, o cuidado de Deus, nessa certeza desse cuidado. E eu faço por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus. Outra questão que nós podemos perceber no versículo 11, esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra. Queridos, como é importante eu e você termos essa certeza diante o fazer as coisas. Você está fazendo isso por quê? Não, porque eu tenho esse dom. Deus imprimiu esse dom na minha vida. E porque eu sou uma serva, eu sou um servo de Deus, por isso que eu faço isso. Queridos, porque caso contrário, a gente acaba se tornando como uma onda, e a gente passa depois a vida e fala: puxa, mas, parece que as incertezas ficam mais evidentes no nosso coração e nas nossas vidas. E como é importante você viver essa carreira do combater o bom combate, guardar a fé, nessa certeza de que Deus tem me chamado para realizar a obra do Senhor. Amém? E
eu creio que é muito importante nós, né, ouvirmos, né, de pessoas comuns, de quão é desafiador essa questão da reconstrução, do reiniciar áreas da nossa vida, que não é fácil. Muitas vezes falam, não, o pastor está falando isso, né, mas parece que fica um pouco distante, né, porque ele, entre aspas, né, é um homem de Deus, tem chamado e tal, né, vem aqueles sentimentos, não é verdade? Esse sentimento muitas vezes a gente tem que, né, jogar fora. Tá? Eu sou gente como vocês, eu tenho minhas crises, minhas dificuldades, minhas lutas, mas eu queria convidar, né, uma pessoa muito especial de Deus, né, que é a Márcia. Vocês conhecem a Márcia? Tem várias Márcias, né, mas a Márcia Kajimura, né, minha esposa, que ela vai compartilhar um pouco desse desafio que ela tem encarado, né, dessa questão do reedificar, reiniciar, né, começar. Então, que nós possamos ser ministrados também, né, pelo testemunho dela. Amém? Aí depois eu concluo. Bom dia. Eu queria compartilhar rapidamente o que Deus tem feito na minha vida. E estar aqui para mim é um desafio. Parece que o microfone vai morder e tal. Não gosto de me expor, de estar à frente, mas é algo que Deus tem desafiado, sabe? E o livro de Esdras tem feito muito sentido na minha vida e eu tenho trazido para mim essa questão de reconstruir e tudo mais. E quando a gente chegou aqui, a gente veio com muita vontade de servir, pensando em 1000 coisas para fazer e tal, visitas, e aí veio a pandemia e parou. E esse parar, para mim, foi muito bom, apesar de todo o sofrimento, dificuldade. Para mim foi bom no sentido de eu começar a olhar para mim, ter tempo, né, para olhar para mim e olhar áreas na minha vida que estavam ou estão ainda paralisadas e ruínas, né, na minha vida, e que muitas vezes assim eu estava servindo, fazendo, né, mas com ruínas no meu coração. E aí Deus começou a mostrar, sabe, áreas, o que estava quebrado e tudo mais. E quando a gente olha aqui para o livro de Esdras, a reconstrução, eu comecei a pensar que para reconstruir algo destruído, precisa haver um processo antes da reconstrução, um processo de limpar, né, e de tirar os entulhos, as sujeiras e tudo mais. E o Espírito Santo começou a mostrar na minha vida pecados e aquilo que precisa ser santificado na minha vida. Então é um processo difícil, né? Eu acho que durante a reconstrução aqui do templo, nesse período de Esdras, também eles tiveram que olhar, né, aquilo que estava destruído e arregaçar as mangas e fazer todo o processo, né, de limpar os entulhos. E não é fácil olhar, né, para os entulhos, às vezes dá vontade de continuar, mas não tem como construir algo novo em cima de entulhos. E isso ficou forte, né, orando e falando, Deus, faz algo novo, né, na minha vida, na tua igreja e tal. E aí Deus começou a ministrar, né, para vir algo novo, o novo de Deus, o que é velho precisa ser retirado, o que está estragado, o que está fora do lugar precisa entrar no lugar. E é isso que eu tenho provado, sabe? Então,
E é incrível assim quando a gente se encontra em cima de ruínas, tal. Deus vem com a esperança, né? Então, a esperança, né? Isso tem feito muito sentido na minha vida, de que apesar das minhas mazelas, limitações, dificuldades, há esperança. E eu tenho me sentido desafiada, sabe, a dar um passo de fé, sair da minha zona de conforto, porque às vezes eu construí a minha zona de conforto em cima daquilo que eu achava que estava bom, mas Deus tem algo novo, algo melhor, né? E como o Giovanni falou no domingo passado, né, se tem uma pedrinha, né, uma pedrinha pode atrapalhar a luz de Deus brilhar. E falando sobre o templo, né, que estava destruído, tinha o original quando Salomão construiu e era perfeito, da melhor qualidade, foi feito com excelência. E aí na volta, né, do cativeiro, o próprio Deus desejava que fosse reconstruído o templo, né? E era o plano original, né, de Deus, um templo perfeito. E eu creio que Deus criou cada um de nós, o plano original de Deus é perfeito. E a gente, por causa dos pecados e tudo mais, a gente está longe, né, do plano original de Deus, e Deus deseja resgatar, nos restaurar, né? E é lindo ver que tudo parte de Deus, né? E da gente cabe a obediência, isso que o Manabo falou, fé e obediência para crer que há esperança, que o plano de Deus é maior daquilo que eu estou vivendo, que eu tenho vivido. Então isso tem queimado no meu coração, que eu desejo viver o plano original de Deus para a minha vida. E eu percebi que eu estava muito distante, sabe, do plano original de Deus para a minha vida. Então, glória a Deus, né, porque Deus tem alinhado. Ontem no grupo, o irmão Luiz falou sobre a importância da gente ter um coração arrependido, de fé, né, de buscar obediência e tal. E eu creio que Deus está alinhando a igreja, né, para caminharmos em esperança naquilo que Ele deseja realizar na minha vida, na vida da igreja, enfim, né, que isso venha refletir na sociedade, aonde a gente estiver. Eu acho que é isso, eu acho que depois a gente pode falar mais. Quer orar? Fica aqui um pouquinho. Vamos terminar juntos. Amém, amada igreja? Só queria falar. Sim. Que aqui em Esdras fala que os profetas Ageu e Zacarias, eles profetizaram. Deus levantou a vida deles para falar, para aquecer o coração do povo, para animar, para falar coragem, né? Ser forte. E na Bíblia está registrado, né, a profecia, o conteúdo da profecia de Ageu e de Zacarias. Então eu desafio, né, a igreja a estar lendo Ageu e Zacarias, que fala, né, como que Deus usou o conteúdo que foi falado para o povo de Israel, como Deus usou a vida deles e o que Deus falou através da vida desses profetas. Amém. Podemos ficar de pé? E com muito temor, muita reverência, e dentro da autoridade que Deus tem
né, derramado sobre a minha vida, sobre a vida da Márcia, né, como líderes espirituais, né, desta igreja. Nós queremos e desejamos, né, continuar alinhados com as Sagradas Escrituras. Amém? Então, todo o movimento que Deus tem permitido aqui nessa comunidade e os frutos que Deus tem derramado é porque temos buscado não estratégias do homem, mas com temor e tremor temos buscado um alinhamento do nosso ser, do nosso coração, do nosso entendimento na palavra de Deus. Amém? E que no devido tempo, no devido kairos, no tempo de Deus, os frutos virão, tá? Frutos no sentido de números, sim, também, mas os frutos com respeito ao nosso entendimento, ao nosso caráter, né? Vai chegar, está chegando, né, esse dia, né? E eu quero, né, declarar, assim como o apóstolo, né, Paulo, ele disse, né, prossigo para o alvo. Amém? Nós somos um povo que caminha para a Nova Jerusalém, amém? A terra, né, celestial. Então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensai de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Então todos nós estamos numa peregrinação, numa jornada. O que não pode acontecer é de sermos escravos do desânimo. Amém? Que o desânimo seja algo pontual na nossa vida e na história desta igreja. Em nome de Jesus Cristo, quero declarar esta palavra, que é uma igreja onde Cristo é o cabeça, e onde cada um de nós estamos buscando nos alinhar dentro daquilo que Deus colocou de mais precioso nas nossas mãos com respeito aos talentos. Amém? E diante disso vamos continuar a caminhar, a prosseguir para o alvo. Amém? Vou pedir para a Márcia então orar. Amém. Deus querido, nós queremos te agradecer, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro e desperta, aviva o nosso coração, Senhor Deus. Muito obrigada, porque o Senhor não esquece, Senhor Deus, das promessas que o Senhor já derramou sobre a tua igreja, Senhor. E nós queremos ter um coração obediente, Senhor Deus, um coração que busca ouvir a tua voz, que busca entender o que está escrito na tua palavra, Senhor Deus, que paga o preço, Senhor Deus, de ouvir a tua voz e entender o teu coração, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor tem levantado a tua igreja, Senhor Deus, tem mostrado os escombros, as ruínas, Senhor Deus, e obrigada porque o Senhor tem dado esperança, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus. Obrigada porque não é o fazer, Senhor Deus, mas é um coração obediente. Amém. É nós sermos obedientes à tua voz, Senhor Deus. E o nosso desejo como igreja, Senhor, é estarmos alinhados, Senhor Deus, com aquilo que a tua palavra diz, Senhor Deus. E nós nos apossamos, Senhor Deus, daquilo que já foi ministrado nesse dia, Senhor Deus. E obrigada, Senhor Deus, porque o Espírito Santo está à frente, Senhor Deus, é Ele que nos convence, é Ele que nos capacita, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor Deus, e realmente é pela graça e misericórdia do Senhor que podemos dizer: eis-nos aqui, usa-nos, Senhor Deus, e envia-nos, Senhor Deus, para glorificar o Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, dirigindo cada um, abençoa a família, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor não olha a idade, mas o Senhor olha o coração, Senhor Deus, disposto, Senhor Deus. Toda honra, toda glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.